Na última semana, o Lula finalmente viajou para a China. Era uma viagem muito esperada e que está repercutindo até agora. O que não é para menos, né? Além dos 15 acordos assinados entre Brasil e China em diferentes matérias, o tom e o posicionamento do presidente brasileiro foi, no mínimo, um movimento anti-hegemônico, ou seja, que contesta o poder hegemônico dos Estados Unidos no sistema internacional. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu sou a Duda Bosch e te convido a se inscrever se você ainda não se inscreveu no canal, deixar seu like se você gostar do conteúdo, não esquecer de comentar, deixar sua opinião, deixar sua pergunta, sua dúvida, que isso também me ajuda a melhorar e direcionar melhor o meu trabalho, além de colaborar para que o algoritmo entenda que você gostou do meu conteúdo e indique ele para mais pessoas. E essa é a maneira mais fácil e barata que você tem de ajudar no meu canal, porque não custa nem um centavo para você. Mas se você ainda puder e quiser colaborar com o meu trabalho, na descrição do vídeo tá o Apoia-se e o Pix. Lembrando que é muito importante para continuar o trabalho esse apoio financeiro, já que a gente ainda não está monetizando o canal. Dados os recadinhos, bora pro vídeo. A viagem do Lula para a China tem vários significados diplomáticos, políticos, mas os dois principais, na minha opinião, são, em primeiro lugar, o fim da política externa bolsonarista, ou seja, se já estava morta, agora está enterrada. E, em segundo lugar, a retomada do protagonismo do Brasil na liderança mesmo de um movimento e um processo de expansão do espaço e da influência do Sul Global. Inclusive, não custa reforçar que a Dilma estava extremamente plena e certa quando ela falou lá na reunião que o Sul Global conta com países do Norte. Só para explicar o conceito, o Sul Global é um termo que substitui aquilo que a gente conhecia como países em desenvolvimento ou países do terceiro mundo. Então, o hemisfério sul não é a mesma coisa que sul global e o hemisfério norte não é a mesma coisa que norte global. Por isso a China, ela tá localizada no hemisfério norte, mas pertence ao sul global. Do mesmo jeito que, sei lá, a Austrália tá localizada no hemisfério sul, mas pertence ao norte global. Então essa viagem resultou não só na assinatura de acordos comerciais, mas sim na retomada de uma parceria muito mais ampla, já que foram assinados acordos em matérias como monitoramento ambiental, colaboração tecnológica, comunicações, desenvolvimento industrial, etc. E vale lembrar que durante o governo Bolsonaro, infelizmente, as relações internacionais do Brasil se resumiram em algo que era muito mais do que um alinhamento estratégico com os Estados Unidos. Era uma verdadeira subordinação ao modelo trumpista de política e de relações internacionais. Tanto não era um alinhamento estratégico com os Estados Unidos, que quando o Biden ganhou, parecia que um comunista tinha ido parar na Casa Branca. O Brasil foi um dos últimos países a reconhecer e a parabenizar o Biden pela vitória. Então, assim, era um alinhamento com o trumpismo, não com os Estados Unidos, com o Estado norte-americano. E isso deixa mais evidente ainda que, ao contrário do que defendiam os bolsonaristas, a diplomacia dos governos do PT jamais foram e nem estão sendo agora, quem me dera, ideológicas. Hoje o Brasil está retomando um posicionamento pragmático e estratégico. Então, na verdade, quem exerceu uma política externa absurdamente ideológica foi o governo Bolsonaro, completamente submisso a uma agenda de política externa da extrema-direita estadunidense e internacional e sem nenhum tipo de benefício para o Brasil, nem em termos de comércio, de investimentos, de desenvolvimento e muito menos soberania. Então, se essa viagem significou alguma coisa, essa alguma coisa com certeza foi a colher de cal na política externa e na diplomacia, se é que dá para chamar assim, do governo Bolsonaro. E o segundo aspecto que eu citei logo no início, falando sobre a retomada do protagonismo nesse movimento de expansão do Sul Global, tem, obviamente, os BRICS como ator central desse movimento. E antes da gente entender o impacto político, econômico, enfim, dos BRICS, vamos entender o que é os BRICS e o que é o Banco dos BRICS. Desde 2001 se cita os BRICS, na verdade o BRIC, né, sem o S no final, porque não contava com a África do Sul no início, e ele é citado como categoria de análise mesmo, né, de estudo sobre economias emergentes. Então era considerado ali um grupo de 4 países com características econômicas e sociais muito similares, enfim, enquanto economias emergentes, mas não eram um mecanismo, não eram um grupo institucionalizado. Isso só acontece em 2006
E em 2011, a África do Sul passa a pertencer ao bloco e passa então a contar com S na sigla, como a gente conhece hoje, os BRICS. E de 2006 a 2015, os BRICS vai funcionar basicamente como um mecanismo, uma aliança política estratégica, onde os líderes de Estado e representantes se reuniam para articular, enfim, políticas de cooperação, posicionamentos políticos, inclusive para garantir força dentro dos fóruns multilaterais. E é em 2015 que o Banco dos BRICS é criado. Esse que agora está sendo presidido pela Dilma Rousseff, né? O Brasil é o segundo país a presidir o bloco. O primeiro país foi a Índia. Depois a Índia foi o Brasil, com o Trujillo, e agora a Dilma substitui o Trujillo, que havia sido indicado pelo Bolsonaro. Então, na prática, o Banco dos BRICS acaba sendo a esfera institucional mais consolidada dos BRICS. Então, o objetivo central do Banco dos BRICS é compor um fundo para o financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países membros e de outras economias emergentes. Ou seja, emprestar dinheiro para os países membros e para o sul global para que esses países possam financiar suas economias e seu desenvolvimento. E isso automaticamente constitui um contraponto ao FMI. Tá, e o que é o FMI? O FMI também é um fundo, é o Fundo Monetário Internacional. E também tem como objetivo financiar, mas não necessariamente o desenvolvimento dos países, muito menos os países emergentes. Na verdade, ele se propõe a financiar o resgate econômico de países em crise. Na prática, o que o FMI faz é controlar a economia mundial. Como? Colocando uma série de condições para conceder os empréstimos, e essa série de condições consistem em uma lista de políticas econômicas de austeridade, ou seja, pacotes de neoliberalismo para se aplicar nos países como condição para que esses países tenham acesso a crédito. Eu já comentei isso num vídeo anterior, mas eu sempre vou repetir pra gente nunca esquecer, e eu também posso trazer um vídeo só sobre isso. Inclusive, se você quiser esse tipo de conteúdo, comenta aqui no vídeo que eu posso preparar também mais materiais a respeito disso. Enfim, a questão é que todas as reformas que a gente vê sendo implementadas, principalmente no sul global, nos países emergentes, reforma trabalhista, previdenciária, educativas, privatizações, enfim, são recomendações expressas do FMI e do Banco Mundial. Então, explicando de forma muito simples, o que o FMI faz é condicionar os recursos e a negociação das dívidas, uma vez concedido o empréstimo, à aplicação de políticas neoliberais nos países devedores, que são países com economias mais pobres, mais vulneráveis, periféricas. E a aplicação dessas políticas, o que faz é aumentar a desigualdade, aumentar a pobreza e transformar a dívida numa bola de neve impagável. E isso serve para que o FMI possa sancionar essas economias e sancionar qualquer país que ouse se negar a internalizar essas agendas liberais. É basicamente o que a gente está vendo acontecer na Argentina. E aí é que entra os BRICS como contraponto ao FMI, já que o Banco dos BRICS se propõe a atuar como um financiador dessas economias, sem condicionar nenhum pacote de políticas econômicas para se internalizar nesses países, e com foco sempre no financiamento do desenvolvimento dessas economias e o fortalecimento delas, porque o fortalecimento das economias emergentes é o fortalecimento do sul global, que faz parte dessa estratégia de política externa desses países que compõem o bloco dos BRICS. Então, de forma bem simplificada e resumida, o Banco dos BRICS acaba sendo uma alternativa para esses países ao FMI. Então, ao invés de recorrer ao FMI e ficar refém das políticas impostas pelo FMI e pelo Banco Mundial, eles têm a opção de recorrer a um banco que se propõe a financiar o desenvolvimento sustentável. E a China ela já vem exercendo essa influência e vem substituindo algumas iniciativas ocidentais para o financiamento e o investimento em economias periféricas, principalmente na África e na América Latina. Então, justamente por pensar estrategicamente, é que é positivo que o Brasil entre nesse movimento, até para não deixar que a China exerça uma influência de forma isolada na região. E durante as reuniões e as coletivas de imprensa, o Lula também falou sobre a desdolarização, ou seja, que dentro dos BRICS e junto com parceiros econômicos como a China, como a Rússia, o Brasil não ficasse refém do dólar e pudessem escolher em qual moeda negociar
suas relações comerciais. E isso é algo que preocupou bastante os Estados Unidos. E se os Estados Unidos estão preocupados, eu tô super feliz. Então, vamos lembrar, na primeira viagem internacional do Lula, na Argentina e no Uruguai, se reunindo com os países do Mercosul, ele já tinha falado sobre o interesse em formular uma moeda padrão, enfim, para as relações comerciais internas do bloco, para não se ficar refém ao dólar. O que faz sentido, né? Não vejo muita lógica em 4 países que nenhum deles usa o dólar como moeda nacional negociar em dólar. E isso é uma preocupação para os Estados Unidos porque não é uma ideia isolada do Brasil. Isso vem acontecendo principalmente nas relações comerciais da Rússia e da China com outros países, onde eles já vêm utilizando a própria moeda. E quando a gente está falando da economia russa e da economia chinesa, a gente está falando de um fluxo comercial muito substancial. E o que preocupa os Estados Unidos não é apenas ficar fora do fluxo comercial de determinados países, enfim, da área de influência deles. É o fato de que os Estados Unidos passam a perder poder de sancionar outros países, já que eles não vão estar usando a moeda dos Estados Unidos. O próprio senador estadunidense Marco Rubio falou isso numa entrevista e deixou claro o receio dele de que daqui a alguns anos a gente não esteja mais falando sobre sanções dos Estados Unidos a outros países. Brazil, in our hemisphere, largest country in the Western Hemisphere south of us, cut a trade deal with China. They're going to from now on do trade in their own currencies, get right around the dollar. They're creating a secondary economy in the world totally independent of the United States. We won't have to talk about sanctions in 5 years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar that we won't have the ability to sanction them. Ou seja, é uma margem imensa de barganha, de ameaça e de condicionamento que os Estados Unidos deixam de exercer. E não é muito louco como o que mais ameaça os interesses dos Estados Unidos é que países exerçam sua própria soberania?